Advogar é uma profissão estressante e a gente precisa saber lidar com esse estresse para não atrapalhar o nosso rendimento, a nossa produtividade, não atrapalhar inclusive o nosso crescimento profissional. Eu também tenho essa dificuldade e há muitos anos eu venho trabalhando isso em mim, por isso eu me preocupei em passar isso para vocês. Porque a gente tem que lidar com prazos, a gente tem que lidar com cobrança dos clientes, cobrança do seu chefe. Aí você vai falar, nossa, mas todas as profissões têm cobrança do chefe. Sim, mas o advogado, ele lida com o problema do outro, né? Então, assim, é muita carga, muita responsabilidade na nossa mão. Porque se você não resolver aquilo, aquela pessoa, o seu cliente, enfim, que está depositando a confiança em você, ele não vai ter solucionado o problema dele. Então, é sim uma pressão muito grande. Você, para trabalhar num escritório, você tem que saber administrar toda essa pressão, porque é prazo, é muita cobrança, muito serviço um em cima do outro e como você vai fazer para trabalhar, para mostrar o seu desempenho, para se destacar como profissional, se você não está conseguindo lidar com aquele monte de trabalho que você tem que realizar. Então, quem é da área entende o que eu estou falando. Primeira coisa, a maioria de nós acaba se tornando uma pessoa o quê? Ansiosa. E a ansiedade atrapalha no seu rendimento. Por quê? Se você tem um monte de prazos para lidar hoje, e prazo, eu não estou dizendo só prazo processual, tá? Você tem que entregar relatório, você tem que fazer um atendimento com o cliente, você tem uma audiência, você tem uma petição e você tem outras coisas para fazer. Como você vai administrar essa ansiedade que aparece na gente? Porque você pensa, eu tenho tudo isso para fazer, para resolver, e eu não vou dar conta. Eu vou fazer tudo ao mesmo tempo. Então você começa ligando para um cliente com a petição de outro aberto na tela e um outro documento na sua mesa para você analisar. Não vai dar certo. Eu falo isso porque eu era assim. No começo da minha carreira, é lógico, a gente não tem experiência. Então, o que você pensa? Eu preciso mostrar para o meu chefe que eu dou conta de fazer tudo, certo? E eu queria abraçar o mundo. Então, tudo que passavam para mim, não, pode deixar que eu faço. Ok, eu faço. E nisso, você se fica numa pilha de responsabilidades, de compromissos e de atribuições. Aí você não vai conseguir dar conta de fazer. Então, isso vai prejudicar muito o quê? O seu emocional, porque isso é uma coisa que eu sempre falo. A gente, para poder trabalhar bem, o nosso emocional também tem que estar bem. Então, a gente precisa cuidar do nosso lado emocional. Então, como é que isso vai influenciar? Veja bem, se você fica ansioso, fica desesperado, querendo fazer tudo ao mesmo tempo, preocupado com todas essas coisas que você tem que fazer, você não vai conseguir fazer. Se você começar a fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo, nenhuma delas vai ficar boa, porque você não está dedicando o seu máximo àquela atividade, certo? Então, vejam que tentar fazer tudo ao mesmo tempo não é o ideal e não vai te ajudar a se destacar no seu trabalho. Você sendo um advogado num escritório, ou você sendo um advogado autônomo, ou você sendo um iniciante, você não vai conseguir, porque a gente só se destaca no que a gente faz quando a gente dá o nosso melhor. Se você fizer um trabalho mais ou menos, meia boca, você não vai se destacar. Mas como eu vou lidar com essa situação? Então, como eu vou resolver esse problema? Que é ter muita coisa para fazer e sou uma pessoa só para resolver. Porque se você trabalha num escritório, você tem as suas obrigações. Tem outros advogados, tem estagiário, mas você tem os seus compromissos que você tem que fazer. Você não pode delegar tudo. Não é verdade? Então, qual que é a minha sugestão que eu venho aplicando
para mim e que isso tem me ajudado. Uma coisa de cada vez. Pode parecer simples, né? Ai, nossa, óbvio que é uma coisa de cada vez, mas não é simples de fazer. Então é um trabalho que você tem que fazer interno, porque isso está relacionado à ansiedade. Então a pessoa ansiosa, ela tende a se preocupar com tudo que tem que fazer ao mesmo tempo e não se desliga. Então é assim, eu tô fazendo um trabalho aqui, mas eu tô pensando naquele outro que eu tenho que fazer. Eu também era assim. E muitas vezes ainda faço isso, não tô dizendo que eu consegui vencer, né? Eu digo assim, que é uma dificuldade que a maioria dos advogados apresentam e que precisa ser olhada, porque a maioria das pessoas não percebe que tem esse detalhe importante que faz toda a diferença no seu desempenho profissional. Sabe aquela sensação de, eu tô aqui patinando e não saio do lugar? É por causa disso. Por que você não tá saindo do lugar? Porque você não consegue dar conta do seu trabalho. Tudo precisa de organização. Então a gente precisa fazer o seguinte, assim, o início, digamos, é a sua organização, certo? Então, teve até um post que eu fiz do aplicativo que eu uso para minha agenda. Então, assim, é a primeira coisa que você tem que fazer, se organizar. Seja numa agenda física, seja numa agenda eletrônica, no computador, no tablet, enfim, no iPad, no celular, da melhor forma para você. Ache aquele mecanismo para você se organizar, para você estabelecer os seus prazos para todas as suas atividades profissionais. E o que você vai fazer? Um prazo de cada vez. Uma coisa de cada vez. Então eu tenho que ligar para aquele cliente, agora eu vou ligar para o cliente. E deixa as outras coisas de lado. Porque se você falar com o cliente, inclusive, fazendo outras coisas, você não vai estar dando atenção devida àquele cliente. Você não está ali totalmente dedicado àquilo. E se você se dedicar verdadeiramente àquilo, a determinada tarefa que você tem que realizar, eu falo prazo, mas é que para advogado é meio complicado, porque a gente sempre pensa em prazo judicial, né? Mas nem sempre é um prazo judicial. Então, enfim, aquela sua tarefa. Se você se dedica somente àquilo, o seu trabalho vai ser incrivelmente melhor. Então você vai desempenhar um bom trabalho, você vai conseguir fazer de uma forma mais rápida, porque se você está fazendo várias coisas ao mesmo tempo, ou preocupado com outras coisas, então você está fazendo aquele trabalho, mas mesmo assim você não consegue se desligar, porque você está pensando naquelas outras coisas que você tem que fazer. Isso acaba procrastinando o seu tempo e o seu trabalho. Então, aquela atividade que você está realizando naquele momento, ela não vai ser produtiva. Vai demorar mais, porque você não está se concentrando. E o nosso trabalho é muito intelectual. Então, a gente não tem uma tabela, né? Por mais que a gente tenha alguns padrões, que eu também falo que são os padrões do escritório, que precisam ser seguidos, mas você precisa desenvolver o seu intelecto. E para cada situação é uma coisa diferente. Então você pode ter uma ideia diferente. Só que se você estiver ansioso, se você estiver ali nervoso com tudo aquilo que você tem que fazer, você acha que você vai conseguir pensar? Você vai conseguir se concentrar naquele caso para ver qual a melhor solução para o seu cliente naquele momento? Você não vai conseguir. Então, vejam como a ansiedade atrapalha todo o seu desenvolvimento profissional. Atrapalha todo o seu trabalho. E tem muitas pessoas que desistem. Desistem. Não, não. Nossa, não vou mais ser advogado. Cansei, não dá, não dou conta. Eu fico louca com isso. Não é pra mim. Quando, na verdade, é uma questão de administrar o nosso tempo, a nossa forma de trabalhar e nós mesmos, porque nós somos seres humanos, não somos máquina. Então a gente precisa encontrar essa forma de se centrar no seu trabalho
para poder realizar da melhor forma. E com isso, vocês vão ver que vai fluir muito melhor. Você vai começar a receber elogios do seu chefe, ou você vai começar a sentir resultado prático mesmo no processo ou naquele trabalho, naquele contrato que você fez. Então você percebe que tudo, o universo começa a conspirar de uma forma positiva para o seu crescimento. E seja o crescimento profissional, seja o nosso crescimento emocional, eu acho que sempre está tudo muito ligado, porque nós somos uma pessoa, um todo. Então tudo isso faz parte da Patrícia. Então se eu não estou bem no profissional, isso vai atingir todo o restante. A minha relação familiar, vai atingir a minha relação profissional, vai atingir o eu, Patrícia, comigo mesmo. Então, a gente precisa buscar um equilíbrio. A gente precisa encontrar a nossa forma. Não existe uma receita. Eu não estou passando uma receita para vocês, porque, claro, cada um tem um jeito de lidar com as situações. Mas eu falo que, assim, é a maioria. E estou passando para vocês qual a melhor forma de lidar com isso, porque eu já estou anos nessa batalha, né? Anos nessa profissão. Então eu sei que é estressante. Eu sei que se a gente deixar, ela consome a gente. O estresse das outras pessoas, sejam os nossos clientes ou sejam os nossos colegas de trabalho, porque a gente está num ambiente onde as atitudes, a energia das pessoas influenciam na gente também. Então, tudo isso vai consumindo você se você não souber lidar com essa situação. Faz parte do seu trabalho. Então, você precisa aprender a trabalhar. Como que eu vou trabalhar a minha forma de agir, trabalhar o meu emocional, trabalhar aqui, ó, a minha mente, para desempenhar um bom trabalho? Então, tudo está relacionado. Eu demorei muito tempo para chegar nessa... Como que eu vou dizer? Nessa fase de, sabe, de perceber, de ver o que estava atrapalhando, de como eu poderia melhorar. Então, para vocês não terem que ficar muito tempo, anos, trabalhando da forma errada, tá? Uma forma não produtiva, uma forma que vai te deixar mais ansioso, mais estressado e não vai ter reconhecimento no seu trabalho, eu estou passando a minha experiência para vocês, justamente porque se você tá se vendo nessa situação, para pensar. Se eu me organizar melhor, se você ainda não tem uma organização, numa agenda, enfim, se eu me organizar melhor, eu vou conseguir estabelecer o que eu tenho que fazer naquele dia. Não vou deixar o prazo para o último dia, porque se você deixa um prazo, aí sim eu estou dizendo de prazo judicial, ou um prazo, por exemplo, para entregar um contrato para um cliente, um trabalho intelectual, você também não vai dar o seu melhor, porque naquele último dia você também tem outras tarefas. Então aí entra de novo aquela situação da procrastinação. Então eu tenho um prazo de 30 dias para cumprir, eu vou deixar lá para o último dia? Você precisa se organizar. Hoje é o primeiro dia do prazo? Tudo bem, eu não preciso fazer hoje, porque eu tenho outras coisas para fazer naquele dia, que vai da organização. Mas eu também não posso deixar para o último dia, porque se tiver um imprevisto, se acontecer outras coisas, outros prazos podem surgir. Seu chefe pode te pedir outras coisas para fazer. E aí você vai acabar fazendo o quê? Aquele prazo correndo, não vai pensar, vai pegar qualquer modelo de um outro processo que você já fez e tá aí o problema. Porque você não está dando o seu melhor, além de prejudicar o seu cliente, você não está conseguindo mostrar o profissional que você é. Você não está conseguindo evoluir na sua carreira. Então, organização. Não deixar para o último dia os prazos. Se organiza para você poder fazer as coisas com uma certa antecedência. E uma tarefa de cada vez. Controla a sua ansiedade. Aí você busca as suas formas de controlar, né? Que é essa questão emocional que eu falo, a questão espiritual.
Cada um tem a sua forma, seja fazendo uma atividade física, seja fazendo uma meditação, seja, enfim, a religião de qualquer um, indo, né, em busca da sua espiritualidade, a forma, seja um tratamento, uma terapia, até mesmo um tratamento com remédio, cada um tem a sua forma que precisa para trabalhar essa ansiedade, para equilibrar o seu emocional. E estando equilibrado isso, você vai conseguir se centrar naquela atividade. Aí você consegue fazer aquele trabalho sem pensar nos outros que você tem que cumprir naquele dia. Você vai fazer de forma rápida, então vai ser mais produtivo e você vai conseguir desempenhar melhor o seu trabalho e se destacar. Terminou aquele? Você vai para o próximo. Terminou? Você vai para o próximo. E com isso você vai conseguir organizar todo o seu dia, você vai conseguir realizar todas as suas atividades. Fazendo primeiro, eu pelo menos faço assim. Mesmo que naquele dia eu tenha diversas coisas, que eu sempre tenho, né? Porque a gente sempre vive na correria. Eu estabeleço a ordem, né? Então, assim, é uma ordem de prioridade, porque nem sempre você vai conseguir cumprir todas as suas tarefas programadas para aquele dia. Porque imprevistos acontecem, né? Às vezes você vai demorar mais tempo do que você pensava para fazer um determinado serviço. Surge um trabalho novo, ligação, reunião, enfim, e que acaba tumultuando um pouquinho o seu dia. E por isso você precisa saber lidar com essa situação, para você não ficar desesperado, para você não ficar, nossa, olha, tá vendo, eu não consegui fazer nada. Por que aconteceu isso, aconteceu aquilo, aconteceu aquilo? Calma. Não deixar para o último dia já te ajuda nisso. Porque se hoje é o último dia do seu prazo, você tem 3, 4 prazos, e acontece esse monte de coisa no meio, você vai pirar. Porque aí você vai ter que fazer correndo para cumprir o prazo, porque advogado não pode perder prazo. E vai adiantar alguma coisa? Não. Não vai ser bom para o seu cliente, porque você fez de qualquer jeito. O seu chefe vai ver que você fez de qualquer jeito, então vai falar, nossa, esse daí ele não tá produzindo bem. Ah, essa pessoa não é como eu pensava. Eu não tô vendo nenhuma melhora, eu não tô vendo nenhuma evolução. Então eu vou procurar outro funcionário. Então você percebe como tudo atrapalha? Então a gente precisa organizar o nosso pensamento, controlar as nossas emoções e fazer uma coisa de cada vez. E, como eu estava falando, estabelecer prioridades. Eu tenho as minhas prioridades diárias. Então eu vou começar com qual? Justamente porque pode acontecer um imprevisto e eu não conseguir realizar todas aquelas atividades. E aí eu vou passar para outro dia. Já programo na minha agenda. Então não fica como atrasado. No final do dia, o que eu não consegui fazer naquele dia, eu já vou alterar a data para a próxima ocasião que eu consigo me programar para fazer, justamente para não ficar com aquele monte de tarefa atrasada, gente, porque isso deixa a gente desesperado. Você ficar, por exemplo, nesse sistema que eu uso, se passa o prazo, ele já joga para a coluna de atrasado. Nossa, aquilo me dava um desespero, que eu não quero nada atrasado. Eu quero fazer tudo. Eu quero dar conta de tudo, porque vai da personalidade da pessoa. E a minha personalidade é assim. Então, se eu não consigo fazer, aquilo me consome. Agora, eu estou trabalhando isso. Não estou dizendo que eu não sou mais assim, porque é a Patrícia. A gente precisa trabalhar as nossas emoções. A gente precisa trabalhar como lidar com as situações. Então, uma forma que eu encontrei de melhorar isso é essa organização por esse aplicativo, que é muito prático, então você muda a data rapidinho, enfim. Antes eu escrevia na agenda, é aquela coisa, né? Você bate na agenda aí, hoje eu não fiz tal coisa. Aí você tinha que riscar, escrever no outro dia, aí riscar, escrever no outro dia. Não. Então, o aplicativo é excelente. E você acessa pelo celular, enfim, eu me adaptei super bem e achei ótimo. Mas cada um com a sua preferência. O importante é você se organizar, né? Se dedicar a determinada tarefa, uma de cada vez, e estabelecer a prioridade diária. Porque nem sempre você vai conseguir cumprir todas aquelas tarefas estabelecidas para aquele dia. E se você tem essas prioridades, tá tudo bem. Você não conseguiu cumprir aquilo hoje, mas não é porque você
enrolou, certo? Não é porque você não deu conta de falar, ai, não sei fazer. Aí você se sente péssimo. Então, você vai ter esse sentimento de, ai, eu enrolei, patinei, não saí do lugar e não fiz nada, de ser improdutivo se você tentar fazer tudo ao mesmo tempo. Aí você vai ser improdutivo. E veja como isso vai gerando uma carga negativa na gente, né? E isso só vai te atrapalhar e aí você vai cada vez mais ficando para baixo. E a gente tem que estar sempre, ó, para cima, alto astral, energia boa, para poder produzir, porque até isso, gente, até a nossa energia faz diferença no ambiente de trabalho. Ninguém gosta de trabalhar com aquela pessoa mal-humorada, chata, que tá sempre estressada. Então isso também vai ser um ponto negativo para você. Então não pense somente em cumprir prazo, porque era assim que eu pensava. E isso não me ajudou. Isso só me prejudicou. Então pense nesse contexto todo e comece a agir. Veja quais situações você precisa trabalhar e vamos lá, seguir a vida e mãos à obra.